hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm... Aqui é o Ryan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Ryan. Bom, voltou o podcast Mundo Ryan e hoje eu tenho um convidado, a história dele é no mínimo interessante pra caraca. É o seguinte, no meio do ano, eu tava em Los Angeles cuidando do meu pai que tava doente, com aquela doença lá no rim, que ele quase morreu e tal, não sei o quê. E eu recebi um e-mail de um cara que, eu acompanho teu blog e aí, não sei o quê, se liga nessa faculdade aqui que eu estudei. Aí eu falei, que legal, lugar diferente. E eu falei, por que você não escreve um relato e manda pra mim por Word que eu posto no meu blog? E assim, eu tenho o pessoal que acompanha lá no blog é um histórico de brasileiros que têm histórias diferentes e que botaram a cara no mundo e acabaram se dando bem. E aqui nesse mesmo podcast já entrevistei o Thiago Slivac, que tentou a vida em Singapura, se deu bem, a Fernanda Toledo em Los Angeles, o próprio Caio Ferreira, que rodou o mundo também. E hoje, aí beleza, esse moleque escreveu o post e o post viralizou de uma maneira descomunal no meu blog. Eu falei, mano, vamos transformar isso aí em livro e chega de cerimônias, porque aqui eu tô com o Rafael Coelho do meu lado. Valeu, Ryan, obrigado pelo convite. É um prazer aqui participar do podcast. Tamo junto, cara. É o seguinte, vamos situar essa galera, antes de estragar a surpresa, vamos situar a sua galera. Você nasceu e cresceu no Rio. Isso. Nasci aqui no Rio de Janeiro, estudei aqui e fiz faculdade aqui na UFRJ também. Fez faculdade de Engenharia Eletrônica e Computação. O que você queria ser quando crescer? Não fazia a mínima ideia. Calma aí, para tudo. Até quantos anos de idade você não sabia, fazia a mínima ideia que você ia fazer? Pra falar a verdade, até eu me formando, eu não tinha muita noção que eu queria trabalhar mesmo. Lá pros 22, 23? Por aí, por essa idade, 20, 21. O que eu sabia na época do vestibular, que eu gostava muito de matemática, física, e que eu tinha que fazer uma engenharia, que ia ter várias opções de carreira, então acabei escolhendo engenharia eletrônica. Será que foi porque assim, eu tenho muitos casos de pessoal que eu dou mentoria, faço coaching, que é o seguinte, os caras querem entrar em economia ADM, mas eles têm um preconceito porque no Brasil aparentemente é faculdade fácil. Uhum. Você teve esse... Ou você sempre foi apaixonado por engenharia? Não sou apaixonado por engenharia, não sou aquele cara que desde cedo conserta computador ou qualquer coisa. Gostava de matemática e física, não queria fazer faculdade de física porque não queria ser professor. Então acabei indo para engenharia e ver o que ia dar. Entrei na faculdade de engenharia eletrônica, nunca nem tinha visto um resistor, e era computação também, nem sabia programar. Então entrei com base zero na faculdade. E lá dentro você não achou que te preparou para o mercado de trabalho, assim, tipo... Para o que eu faço e para engenharia, talvez prepare. O que eu faço prepara pouco, mas o que ajudou muito em engenharia é você ficar cascudo, assim, aprender a aprender coisas rápidas. Para tudo. Aprender a aprender. Fala mais sobre isso aí. O que é isso aí? Então, porque engenharia eletrônica é até uma das mais difíceis da UFRJ. Então, desde cedo tem muita matéria difícil, tem sempre que aprender rápido a matéria para passar na prova, para passar de ano. Então, você acaba desenvolvendo essa habilidade de aprender qualquer assunto rápido. Então, hoje em dia, vem um assunto super complicado, eu tenho uma habilidade de pegar esse assunto, simplificar e aprender em poucas horas ou dias, dependendo. Tem um livro sobre esse assunto, chama-se Deep Work, dos meus escritores favoritos, Cal Newport, e a principal ideia do livro é a seguinte: hoje em dia está cada vez mais raro encontrar pessoas que conseguem fazer deep work, que é basicamente você eliminar distrações e focar numa tarefa só, seja entregar um projeto ou seja aprender uma coisa realmente difícil. Uma programação, uma nova linguagem de programação. Porque cada vez mais as pessoas são distraídas pelas redes sociais ou por próprias pessoas e acabam fazendo um trabalho shallow, um trabalho raso, e que esses trabalhos rasos pagam cada vez menos, não sei o quê. A diferencial é, o cara que faz deep work ele ganha bem e o cara que faz shallow work ganha mal.
Então Exatamente. isso te deixou cascudo de fazer deep work, tipo, ir fundo em alguma coisa e aprender aquela parada. Exatamente. Não sei se valeu a pena 5 anos de sofrimento pra isso, mas... Sofrimento mesmo. É que eu escuto de todo sofrimento. mundo. É sofrimento. Engenharia é sofrimento. É sofrimento, começa a matéria, você acha que não vai passar na prova, muito estudo. Então você reprovou matéria, chegou a reprovar? Não. Você era cascudo. Eu acabei me formando como o melhor aluno da turma, então desde isso o aí. início eu sempre fui muito dedicado à faculdade. Por mais que eu não estava gostando de engenharia, eu só fazia isso, então eu pensava que se eu tinha que dedicar alguma coisa era o estudo. Então desde o início da faculdade sempre fui bem dedicado. Eu vou te falar, cara, eu sempre fui o melhor aluno da escola também. Mas a grande motivação disso é porque tinha um negão de 1,90m, 150 quilos, que era meu pai, que me botava medo e eu me fazia estudar. Você teve algum negão na sua vida? Meio estranha a pergunta, mas não tive. Eu acho que foi sempre responsabilidade de saber assim, eu não trabalho, meus pais me davam uma condição boa para somente estudar. Então eu tinha que fazer somente estudar. Tua então, única obrigação minha para fazer o melhor obrigação possível. é estudar. Eu podia ter ficado aproveitando um tempo mais na praia, fazendo outras coisas, mas eu fiz isso, lógico, mas era bem dedicado na faculdade, sempre estudando para matéria e sempre focado em manter o CR alto. Não sabia porquê, mas no final se pagou isso. Com certeza. Vai ser a história do mestrado, mas acabou ajudando muito eu ter essa dedicação toda na faculdade. Bom, o Rafael se formou como o melhor aluno nos cursos mais difíceis da UFRJ, mas ele não sabia o que ele queria fazer da vida, até os 22, 23 anos, certo? Exatamente. No último período da faculdade, eu já tinha começado um estágio, meu primeiro estágio numa multinacional francesa. Mercado financeiro não? Não, ainda não Era o quê? Era a área de Business Intelligence. Consultoria? Não. Também não. É uma área de trabalhar com dado para gerar informação gerencial. Isso que é uma área que chama de BI. Sei, mais sei. ligada à área de computação, banco de dados. Métricas, tipo... Isso, exatamente. Gerar métricas. Você já mexeu com Big Data, assim? Você já... Na época não tinha esse nome famoso, mas sim, já era bastante análise de dados, processamento de dados, sim. Então eu estava gostando dessa área e provavelmente eu seguiria nessa área se continuasse no Brasil. Tá. Aí você estava com o teu estágio, será que você ia ser efetivado? Ia, com certeza. Já tinha essa indicação, tinha já me destacado no início do estágio, já estava com bastante responsabilidade, então já estava meio que encaminhado para ser contratado. Vamos lá. Até aí, você teve uma vida normal de carioca, de classe Sim, média alta, certo? Exatamente. Então, é colégio, faculdade, estágio, Intercâmbio. e você estava ali na boca para conseguir um emprego, mas que diabos fez você ir para a Arábia Saudita, mano? Então, a história começou num intervalo de uma aula. Chegou um amigo meu super empolgado, tinha acabado de assistir uma palestra sobre essa faculdade, ia pagar a bolsa, ia ter os melhores professores do mundo, ia recrutar os melhores alunos. Mas ele falou, mas tem um problema. A faculdade é na Arábia Saudita. Aí eu falei, porra, na Arábia Saudita, sai de sacanagem. Ele falou, não, ainda tem mais um problema. A faculdade ainda nem está pronta, estão construindo agora. Isso era 2008, meio de 2008 mais ou menos. Eu falei, pô, só pode estar de sacanagem, assim, você quer que eu vá fazer um mestrado na Arábia Saudita? Na época eu nem cogitava fazer mestrado depois da faculdade, eu acho até uma perda de tempo. Opa, perda de tempo, vai lá. Por que você acha que mestrado... Cara, eu coloquei isso em um dos meus livros, acho que foi o Missão Paulo Coelho, e mestrado, logo depois da faculdade, é uma perda de tempo enorme. Pra mim, é só a pessoa retardando a entrada no mundo real, e quando chega no mundo real, o pessoa tem, sei lá, 27 anos, com um monte de diploma e zero experiência de vida de trabalho. Exatamente essa. Pra você. Exatamente essa é a minha opinião. A pessoa está postergando entrar no mundo real, trabalhar, ter responsabilidade. Ao menos que a pessoa realmente acha que vai seguir a carreira acadêmica e depois fazer um mestrado, depois doutorado. Aí é um caso. Entendi. Mas eu acho que os que eu via fazendo mestrado logo depois da faculdade, parecia que realmente estava querendo adiar, ter responsabilidade, ter que trabalhar. Nos Estados Unidos isso é mal visto, sabia? Fazer o mestrado depois. É a pessoa que se gradua, termina a graduação de 4 anos e vai para o mestrado, ela já tá com... É meio phased out dos processos seletivos. Porque, tipo, sempre cai nessa pergunta, putz, por que você não foi trabalhar logo depois da faculdade? Aí nos processos seletivos a pessoa já meio que roda.
Isso é mal visto porque exatamente isso quer retardar a entrada no mercado real. Vai entrar muito tarde, com 24, 25 anos já... Exatamente. Mas você retardou a tua entrada no mundo real. Vamos lá, continua aí. Aí o meu amigo mostrou e me insistiu. Se inscreve, não custa nada, preenche uma ficha e manda pra lá e vê o que acontece. Aí eu ainda meio na brincadeira preenchi essa ficha e mandei pra lá. Agora, uns 2 meses depois, recebi um primeiro e-mail falando que ia ter um processo seletivo em São Paulo para a primeira fase de entrevista da faculdade. Tinha passado nessa primeira seleção, que eu acho que foi justamente por causa do CR. CR alto, pô, uma faculdade boa, com certeza foi isso. Que eu preenchi muito na má vontade, assim, de sopetão mesmo. Tinham perguntas, por que você quer ir pra faculdade ou algo desse tipo. Dei uma resposta de 2, 3 linhas sem me esforçar muito. Mas eu acho que também, como não devia ter tanta gente querendo ir para a Arábia Saudita, eles fizeram esse corte mais na nota da pessoa. Quem está em faculdade boa no mundo e está com um CR alto vai ser chamado para essa primeira fase de entrevista. Entendi. Então, eu ainda não estava muito animado para ir e veio isso de ir para São Paulo. Eles iam me pagar a passagem para a entrevista e mais, eu acho que $100 só para ir para São Paulo. Pegar o avião de graça, ir lá para São Paulo fazer a entrevista e voltar. Aí o estagiário na época, ganhando R$1.000 por mês, falei, ganhar $100 para ir de bobeira para São Paulo... tá uma boa. Tá uma boa, né? Uma boa, com certeza. Aí eu fui para essa entrevista em São Paulo. Entrevista é pessoal mesmo? Pessoal, veio um representante da Faculdade da Arábia Saudita, da CAUS, veio para São Paulo fazer essa rodada de entrevista. Nessa primeira fase ia ser uns 30 brasileiros, mais ou menos. Então até foi bom... tá ainda levando na brincadeira que era um entrevistador bem sério, aqueles árabes bem típicos mesmo. Tava vestido a caráter? Não, tá. Depois eu reencontrei ele, tava vestido, mas na entrevista tava de terno e gravata. Tá, mas ele tinha cara de árabe. Cara típica de árabe, aquele árabe executivo de filme, assim, cara sério. Bigode, uma fala assim meio pausada. Olhando no seu olho, fazer umas perguntas difíceis. Eu tá bem tranquilo na entrevista. Porque você tava ali... Mais pelos $100 e... A viagem de São Paulo. Viagem para São Paulo. Aí voltei pro Rio, já tinha até esquecido. E mais um mês, ou 2 meses depois, eu recebi um novo e-mail para ir para a Cidade do México. Fazer a segunda parte do processo seletivo. Também pagaram? Também pago. Um final de semana na Cidade do México, hotel 5 estrelas, passagem. Aí, de novo... passar um final de semana de graça no México, no hotel 5 estrelas, por mais que eu tava levando a brincadeira, ninguém vai rejeitar Não pode rejeitar. Exatamente. É aquela coisa que o Mr. Catra fala. Não vou nem puxar essa. Eu ia falar, uma mamada e um copo d'água não se renova, mas aplica pra isso aí. Uma viagem, um copo d'água não se nega a ninguém. Tá. Aí fui pro México. No aeroporto mesmo já deu para sentir que a faculdade realmente era algo muito importante. Já tinha um motorista de terno e gravata, carro blindado. Com o teu nome? Com o meu nome, com a plaquinha lá, para levar pro hotel do evento. Agora vamos voltar ao filme e falar um pouco mais da conjuntura macro da Arábia Saudita naquela época, aquele ano de 2008. Eles estavam lá dando dinheiro, então. Tá, o petróleo, acho que o barril do petróleo já estava mais de 100. Foi um pouco antes da crise de 2008. Então, certo. Então tava lá tudo indo bem, petróleo 100 e poucos, muito dinheiro na Arábia. Foi essa época que os caras do Catar, do Emirados, compraram vários times. Foi por aí, 2006, 2007, 2008. Exatamente. Então explica um pouquinho aí como é que o petróleo tá alto, então o governo ganha dinheiro, é isso? Como é que funciona isso? Da Arábia Saudita? Então, a Arábia depende quase 100% do petróleo. Na Arábia Saudita, especificamente, tem uma empresa chamada Saudi Aramco, que seria equivalente à Petrobras aqui do Brasil. Certo. Então, tudo gira em torno do petróleo. Eu não entendo tão bem de petróleo, mas pelo que eu sei lá, é um dos lugares que mais fácil extração do petróleo, por isso que... eu fiquei sabendo que é só botar um canudinho na terra que sai petróleo, enquanto no Brasil você tem que cavar um poço a 10 km debaixo do mar e sai um pouquinho de petróleo. Exatamente. Então lá tem petróleo fácil, abundante, então eles vivem disso. Então, por causa do petróleo, eles são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é um país extremamente rico. Então eles queriam diversificar essa economia do petróleo e fizeram essa faculdade, foi isso? Exatamente. Nesse evento do México, eu ainda estava indo na brincadeira, que eles fizeram uma apresentação explicando tudo.
que foi nessa apresentação que eu comecei a realmente ficar interessado. Eles mostraram a história do projeto, foi um projeto de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Isso para uma faculdade é muito dinheiro. Não, com certeza. É muito dinheiro para construir uma faculdade, então, além disso, eles iam recrutar os melhores professores do mundo, os alunos do mundo todo, então parecia uma oportunidade única, assim, não vou perder essa oportunidade. E aí, por que eles estavam criando a faculdade? Justamente por isso, que a Arábia é muito dependente do petróleo. E eles sabem, bem ou mal, sabem que o petróleo pode não durar a vida toda. Então, eles querem desenvolver o país e criar outras áreas sem ser o petróleo. Então, eles queriam fazer cursos não relacionados ao petróleo, até tinham cursos de petróleo, um curso somente. Engenharia do petróleo, uma coisa assim. Isso, Earth Science, como Earth Science, ciências da natureza. Mas não, geologia. Isso, é por mais aí. voltado para geologia. Earth Science é mais geologia Exatamente. no Brasil. Então, por mais que a pessoa pensava a faculdade da Arábia Saudita vai ser focado 100% no petróleo. Não. Justamente nisso, era para desenvolver outras áreas de energias renováveis, também tinha áreas de biologia marinha também, tinham várias áreas de ciência e tecnologia. Então eles te venderam um projeto no México, mostraram luxo, né? Exatamente. E aí, você tinha seu emprego no Brasil, teus olhos começaram a brilhar com esse negócio no México, e como é que foi tua tomada de decisão, cara? Eu vou largar essa minha vida boa que eu tenho no Rio de Janeiro para ir lá pro meio do deserto, num lugar que nem existe ainda. Que porra é essa? Então, nesse evento do México eu achei que seria mais uma entrevista, mas teve uma entrevista no primeiro dia e no último dia já teve uma cerimônia de premiação. Eles foram chamando um por um e chegaram no meu nome. Eu fui escolhido para fazer parte dessa primeira turma da faculdade. Então, eu fui pro México na brincadeira e voltei lá com uma decisão para tomar, se eu realmente iria ou não para a Arábia Saudita. Caraca. Que é uma decisão difícil, assim, na Arábia Saudita eu não conhecia nada sobre a Arábia Saudita, eu conhecia só as coisas ruins, terrorismo. Bin Laden? Bin Laden veio de lá, a maioria dos terroristas de 11 de setembro também vieram da Arábia Saudita. Eita! Eu sei que antes de ver teu post, de começar a me interessar em petróleo, essa era a minha imagem. Também tinha uma parada feminina. Mulher isso, é tratada como cidadão de segunda classe. É isso. Essa imagem. Essa era a imagem. Imagem que eu também tinha, mais ou menos, na época. Então tinha pouca referência da Arábia Saudita. Nesse evento do México eu descobri muita coisa que até pesou um pouco negativamente. Então, por exemplo, eu não fazia ideia que um país pode proibir bebida alcoólica de entrar dentro do país. Não pode ter álcool no país. No país não pode entrar. Você está no aeroporto, tem vários avisos, quando você faz qualquer voo de algum lugar para a Arábia Saudita, tem avisos, e se chegar no aeroporto, eles provavelmente vão confiscar a sua garrafa. Mas não é igual droga, não, tipo... É proibido. É realmente proibido. Se você tentar contrabandear álcool para o país, é um crime. Não, entendi. Mas, por exemplo, se você esqueceu sem querer uma garrafa de vodka na sua... Do free shop, do free shop. Eles só deixam passar. Vão quebrar na sua frente a garrafa, mas você não vai preso, ainda mais se for um estrangeiro. Mas realmente álcool no país é crime. Ultimamente eu tenho escutado muitas histórias do Chula, do Vampeta, e eles jogaram lá no Oriente Médio, o Vampeta jogou no Catar, ele conseguia fazer vinho, contrabando de álcool. Mas na Arábia chega a ser mais rígida do que o Catar e o Emirados, é isso? Muito mais. Até é engraçado que normalmente falam que os jogadores foram para a Arábia jogar jogador de futebol, mas muitas das vezes essa Arábia é Catar ou Emirados Árabes, até alguns casos Kuwait. A Arábia Saudita mesmo é muito difícil o jogador ir lá para se adaptar. Então, mesmo? O Pet, ele acho que jogou 3 meses lá, não gostou, voltou, foi na época entre o Fluminense. Certo. Ele saiu do Fluminense, foi para um time até da cidade, que é o... Al Nasser? Não. É o Ittihad. Al Ittihad. Sei, já ouvi falar. Ele ficou 3 meses lá nesse time, disse que nunca mais ia voltar para a Arábia Saudita, não se adaptou. Então, a Arábia, por exemplo, Catar, Emirados Árabes, tem álcool, tem festa, por mais que não seja tão... É mais ocidentalizado, mais europeu, você diria. Ainda tem bastante parte árabe, mas para um ocidental consegue ter uma vida relativamente mais tranquila no Emirados Árabes. Engraçado que deve ter... Agora você me fez pensar no seguinte. As companhias aéreas que mais fazem capex no mundo hoje em dia são
Etihad, Abu Dhabi, Emirates, Dubai, Qatar Airways, do Qatar. E eles estão basicamente se abrindo para o mundo e fazendo aquilo ali um hub de transporte. Exatamente. Por causa do hub de transporte, deve ser mais aberto. Seria isso. Porque eu nunca ouvi falar numa companhia aérea global da Arábia Saudita. Não tem, porque, por exemplo, para você ir para a Arábia Saudita, eu gostei daquela história, quero ir lá visitar a Arábia Saudita. Praticamente impossível. Para. Lá não tem turismo na Arábia Saudita. O único turismo que tem é turismo religioso. Quem é muçulmano, ele tem que fazer uma peregrinação pelo menos uma vez na vida. Não sei se você já ouviu falar. Pra Meca. Pra Meca. Então tem essa história. Todo muçulmano tem que ir uma vez pra Meca. Então se você for um brasileiro muçulmano, eles realmente vão te dar um visto para você ir lá visitar a Meca. Mas se você gostou da história, eu quero ali visitar Jeddah, Riad, é difícil. Praticamente impossível. Sem um motivo claro, só por turismo. Enquanto isso, os vizinhos, eles realmente encorajam as pessoas a passarem uma noite ou uma semana, né? Parece que, tipo, você como um voo da Emirates, eles falam, você quer passar uma noite em Dubai, uma coisa assim. Justamente eles pensam no turismo. Desenvolver Dubai foi uma cidade, não tem muito petróleo lá, ela foi toda desenvolvida em torno do turismo. Caramba. Aí beleza, você voltou do México para sua vidinha normal de estágio no Rio de Janeiro. E aí? Aí eu tava com essa decisão, é até difícil você começar a contar para as pessoas, falar com meus pais que eu iria para a Arábia Saudita. Até ali ninguém sabia? Não, sabia, mas eu também achava e falava para as pessoas que eu tava... De sacanagem. Brincando, assim, vendo na brincadeira, só vendo o que ia dar. Nunca cogitei fazer um mestrado na Arábia Saudita. Primeiro que era mestrado, e que eu não pretendia. E segundo que era na Arábia Saudita, que é um país que nunca cogitaria ir para lá. Então eu voltei pro Brasil, comecei a dar notícia, começa a ouvir piadinha, vai fazer o que lá na Arábia Saudita? Curso para homem-bomba, algo do tipo. Então os comentários das pessoas não são dos mais encorajadores para fazer um mestrado. Vou te falar, cara, que pelo menos na minha vida pessoal, toda vez que eu pergunto a opinião a alguém, a pessoa fala assim, ó, não faz isso não, eu vou lá e faço, dá certo. A última vez que isso deu, por exemplo, eu teve a tragédia da Chapecoense e eu queria escrever algo sobre o negócio, com meus conhecimentos de aviação, mostrar que, cara, não foi tragédia, foi erro humano. E naquela época, tipo, naquele primeiro, segundo dia depois da tragédia, não, foi... Por ser taxado como oportunista. Aí não escreve. Aí um cara, um amigo meu, tipo, um moleque amigo meu, sentou comigo e falou, porra, não faz isso não, cara, vai queimar a tua imagem. Quando ele falou aquilo ali, eu cheguei em casa, eu escrevi, e o artigo deu, cara, mais de 1 milhão de hits, e, tipo, realmente... E cada uma das coisas que eu tinha entrevistado meu pai, que manja muito dessa área, e tudo que ele falou ali... nas próximas 2 semanas foi provado uma por uma, negligência do piloto. Então você escutou a opinião das pessoas e você meio que tocou foda-se. Você falou assim, a vida é minha, não é deles. Seria mais bonito assim, mas eu não tenho tanto esse perfil aventureiro, assim, eu ainda estava muito preocupado. Mas não... É mesmo? Você estava preocupado então? Muito. Eu tava não estava certo, mas o que ajudou muito, o evento do México é setembro de 2008, a faculdade começaria em agosto de 2009. Caraca, 1 ano! 1 ano. 1 ano antes? Você estava no seu último ano, você não tinha formado ainda? Eu me formaria em junho de 2009. Tá, então você teria só, tipo, 2 meses off. Ah, entendi. Então você estava ali ainda no seu último semestre da UFRJ. Ok, tranquilo. Então, em janeiro de 2009, mais ou menos 6, 7 meses antes de ir para a faculdade, eles fizeram um evento de 1 semana na Arábia Saudita. Pagaram o teu voo também? Claro, pagaram hotel chique. Hotel 5 estrelas, tudo que tem direito para os alunos. Então, isso que foi fundamental para decidir. Eu passei 1 semana na Arábia Saudita e foi fundamental para muita gente decidir também. Então, quando você chega na Arábia Saudita, você vai para lá com a pior das expectativas possíveis. Só ouvindo notícia ruim, só pessoas falando para você não ir. Então, a sua barra de expectativa para a Arábia Saudita está lá embaixo. E quando você chega lá e passei essa 1 semana, isso aqui não é tão ruim quanto eu imaginava. E dados os benefícios que ia ser na faculdade, valeria... Eu só decidi depois dessa 1 semana na Arábia Saudita. Que eu pesei o
lado ruim de estar morando num país ultraconservador, com os benefícios de estar estudando essa faculdade, além de benefícios financeiros também, que realmente pesou para mim e pesou para muita gente a bolsa de estudo que eu já recebi antes de ir para lá e que eu recebi depois. Beleza, você fez a decisão e os caras começaram a te mandar dinheiro. Então, desde que eu aceitei, aí eles iam me dar uma bolsa de em torno de $1.200. $1.200 para um cara que ganha R$1.000 no estágio. Isso antes de ir pra lá, só pra meio que garantir uma ajuda. Pra não fazer nada, uma ajuda de custo antes de ir pra lá, pra você, pra te segurar. Pra me segurar e pra ir pra lá. Então... Pô, tá bom, hein? Tava ótimo, não é nada que vai mudar a vida, mas... Sim, mas, pô, é uma grande cerveja. Pra estudar, eu até guardei o dinheiro. Tu guardou, então? Você não gastou em cerveja, noitada? Eu, com 22 anos, faria isso aí, cara. Eu gastaria com noitada, desceria champanhe. Eu também não tava tão certo de entendi. Então eu teria que devolver se eu não fosse. Então eu preferi guardar, até foi bom. Eu fiz a minha primeira... meus primeiros investimentos com esse dinheiro. Pô, legal. Da Arábia. Então esse fator financeiro pesa muito, assim. Porque como é que eles vão convencer alunos alunos tops, alunos que poderiam facilmente ir pro mercado de trabalho ganhar bem. Exatamente. Ir para a Arábia Saudita, para uma faculdade que nem existe, porque não tinha ninguém para eu ligar para... como é que é as coisas aí na faculdade? Me dá uma referência. O benchmark não tinha uma pessoa que foi lá, já estudou lá. Não tinha referência nenhuma. E eu, como a maioria das pessoas, nunca conheci ninguém que já foi para a Arábia Saudita. E sobre o país também nem tinha quem perguntar. Então, uma forma de atrair realmente foi dando essa bolsa para os primeiros alunos da faculdade. Caramba, eu conheci gente da Arábia Saudita na faculdade. E eram duas loiras, gêmeas, e elas tinham um apelido de Coke Twins. De cocaína, as gêmeas da cocaína. As meninas cheiravam pra caramba, elas tinham crescido na Arábia Saudita, mas crescido dentro de um compound. Mas porque o pai de expatriados. O pai era picão em alguma empresa grande de petróleo, e elas, Coke Twins, foram pra lá, mas fizeram high school nos Estados Unidos e meio que despirocaram. Aí chegou na faculdade, era Coke Twins, uma delas nem terminou a faculdade, porque teve uns problemas aí bem bravos. Mas é a única pessoa que realmente conheci da Arábia mesmo. Tipo, teve gente do Catar, do Kuwait, mas da Arábia, só que não é árabe, não é saudita. Aí você se convenceu. Me convenci depois dessa semana, passando vários eventos, conhecendo um pouco do país, da cultura e conhecendo os outros alunos, ajudou bastante para me convencer. A grana entrou. Fora essa grana de R$1.000, quando você virasse estudante, como é que seria a parte da grana? Eles pagariam uma passagem por ano para o Brasil. Para você voltar para casa. Para voltar para casa para o Natal, por exemplo, e voltar todas as férias, voltar para o Brasil. E também era uma bolsa de, acho que era em torno de $1.500. Para estudar. Para estudar. Enquanto meio mundo se mata de pagar para estudar, você receberia $1.500 por mês. Para fazer um mestrado. Então pesou na... E moradia? Moradia, até foi engraçado, já começando um pouco quando eu cheguei na faculdade. E eles me deram o meu apartamento, eu abri a porta do apartamento, era um apartamento de 100 metros quadrados, mais ou menos, 3 andares, todo mobiliado. 3 andares. Eu falei, pô, isso aqui é só pra mim? Aí falou, não esses são os apartamentos dos alunos. E a parada é surreal, assim, então os árabes, no geral, gostam de ostentar muito. Até uma coisa até demais, para um aluno, eu sozinho, tendo um apartamento de 3 andares. Ué, como você vai para limpar? Eu tinha que ficar contratando o housekeeping lá para... Entendi, porque é grande pra caramba, tipo... É demais até, assim, mas a árabe, no geral, adora ostentar, mostrar ouro, mostrar que tem dinheiro, fazer coisas grandiosas, então... Interessante. É parte da cultura dele, então? Sim, ostentar bastante, assim. Caraca. Daí você... Como é que você mandou uma notícia assim pro teu empregado que ia te efetivar, empregador, ele ia te efetivar e você falar, pô, cara, não quero tua empresa não, eu prefiro a Arábia Saudita. É meio que vai se fuder, putz.
De novo, foi aquele choque inicial no início, a reação normal, o que você vai fazer na Arábia Saudita. Terrorista, curso pra terrorista, entendi. Mas no geral ele apoiou, o meu chefe direto entendeu assim, que era uma oportunidade única. Uma oportunidade dessa, eu acho que ser parte de uma primeira turma, de uma faculdade num país diferente, uma faculdade tão grandiosa como essa, não vai aparecer 2 vezes na vida. É essa não vai. ou nunca. Ainda mais recebendo pra estudar? É receber. Em alguns lugares você até consegue receber, mas fazer isso tudo, ser parte da primeira turma também foi uma coisa que pesou bastante pra mim. Tipo, inaugurar, entrar pra história como um dos primeiros alunos a se formar naquela universidade. Exatamente, isso aí. É como se você voltasse no tempo pra Harvard em 1850. Isso, imagina, ser o primeiro aluno de Harvard. E o projeto deles, que eles sempre vende assim, ser uma faculdade do nível do MIT. Eu ficava pensando, daqui a 30 anos, se realmente o projeto se concretizar, vai ser um orgulho muito grande ter sido da primeira turma. Meu nome está lá na parede da faculdade. Então, isso ajudou bastante no processo. Eu tive um efeito parecido porque a Universidade da Pensilvânia é uma faculdade Ivy League, mas nunca colocam ela no nível de Harvard, Princeton e Yale, muito pelo nome, porque University of alguma coisa geralmente é faculdade pública. E nos Estados Unidos, faculdade pública é faculdade ruim. Então, University of Pennsylvania, as pessoas confundem com Penn State University, que é uma universidade pública com baixo nível acadêmico. Só foi meio que mudar essa imagem agora em novembro, quando Donald Trump foi eleito presidente e ele é aluno da University of Pennsylvania. Então, a gente que tinha um complexo de inferioridade grande por estudar uma faculdade da Ivy League que não é reconhecida, agora a gente bate no peito e diz, eu me formei na mesma universidade que o presidente dos Estados Unidos. Apesar de que o cara é um maluco doido, não vamos entrar nesse papo, mas vamos voltar aqui para a Arábia. Chegou lá, e aí, sua vida de noitada, de álcool, de saída, acabou tudo, né? Acabou, assim, na Arábia, até conhecer como funcionava, como se consegue contornar um pouco as coisas. Opa, eu quero saber sobre isso. Tá, vai. Então, no início, ele chegou lá, ficou praticamente um mês sem álcool, sem uma gota de álcool, ninguém sabia como arrumar. Sem beijar na boca. Também esse primeiro mês foi bem difícil. Mas a vantagem da Arábia é que ela está bem no meio do Oriente Médio. E é muito fácil viajar no meio do mundo. Então, é verdade, é o meio do mundo, então, realmente. 6 horas você está na Europa e nas primeiras 6 horas você está na Índia, por exemplo. Então, é um lugar para viajar muito bom. Então, logisticamente. Realmente. Então, um mês depois, a gente já fez a primeira viagem, foi para Jordânia. Petra, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Foi lá para perto de Israel, Rio Jordão. Caraca, que top. Você cruzou a fronteira de Jordânia para Israel. Então, outro ponto da Arábia. Se eu tiver o carimbo de Israel, eu não posso voltar para a Arábia. A Arábia Saudita a maioria dos Israel é inimigo de todo mundo ali. É inimigo dos países árabes. Aquela questão da Palestina, a maioria dos países árabes tomaram as dores da Palestina. Então é uma rivalidade muito grande com Israel. Uma rivalidade não, um ódio muito grande. O que você fez na hora de entrar, então? Você não tinha... Não, eu fui só perto da fronteira. Eu cheguei até perto da fronteira, vi a bandeirinha de Israel lá e não pude cruzar. Foi até engraçado, que na verdade era Palestina. Então ali... território palestino. Território palestino, na prática é de Israel. Foi ali que eu descobri esse ódio, porque depois eu estava contando para um amigo meu da Jordânia, ele era da Jordânia, contando o que eu fiz no país dele, e falei que eu fui para perto da fronteira com Israel. Aí ele me corrigiu, falou Palestina. Eu falei, não, Israel, eu vi a bandeirinha lá. Ele falou, não, é Palestina. Eu ainda fiquei insistindo, não, eu tenho certeza, eu vi a bandeira de Israel. Aí o cara fechou a cara... Não, pra árabe pra cara muçulmano, aquilo ali é Palestina. Parou de falar comigo, foi embora. Assim, mesmo? É um ódio, assim, árabe com Israel, que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, assim. Pra você ter noção, Israel, no mapa mundi da Arábia Saudita, Israel nem tem o nome de Israel. É um buraco em branco lá no mapa. Nossa! Então é uma coisa que eu não nunca vi. Não colocam Israel no mapa. Nem não. Na linguagem deles lá, nada. Escrito árabe. Então, tem lá o território palestino e um espaço em branco. Uma coisa que eu nunca vi no mundo, assim, já viajei bastante e em nenhum lugar eu vi um ódio tão grande que nem Olha, eu rodei em Israel na entrada
Na entrada do aeroporto de Tel Aviv, eu falei assim pro cara, por favor, não carimbe meu passaporte, porque eu vou para Dubai daqui a alguns meses. E por causa desse comentário, ou talvez porque eu sou um negro do Rio, com uma caralhada de stamp de carimbo no meu passaporte, o cara me confundiu como um traficante de drogas. Mas eu perguntei isso pra ele e ele me deteu no aeroporto por 5 horas seguidas. 5 horas. E depois me deixou passar. Então ele deve ter feito vários tipos de background check em mim, porque eu falei desse negócio do... Eu tava com medo de ter um carimbo no meu passaporte que que não deixaria eu entrar em qualquer outro lugar da região. Por causa dessa parada aí, que ninguém gosta de Israel. Então, se tem um carimbo de Israel... Aí acabou que 5 horas depois ele me deu um papelzinho. A parte, assim. A parte. Eu sei que gente que já foi pra lá consegue esse esquema de carimbar fora do passaporte. Não existe mais carimbo. Então eu paguei por falar demais. Não existe carimbo para Israel. Ah, não existe. Você ganha um papelzinho extra. E aí eu entrei lá e eu fui tanto em Israel, tanto na Palestina. Mas eu não vi tanto ódio assim, não. Tipo, lá dentro, parece que o ódio é maior contra os judeus fora de Israel. Mas o contrário não tem tanto ódio. Tem muito ódio dos árabes com os judeus, os israelenses, do que com os israelenses com os árabes. Olha, eu vi palestino, Jerusalém, porque Jerusalém é outra parada, né, cara? Mas palestino andando na rua com judeu tranquilamente, tipo, conversando e tal. Pelo menos ali no centrão de Jerusalém, de Tel Aviv, que são cidades mais europeizadas e tal. Talvez lá dentro do território da Palestina o judeu não seja bem-vindo e tal. Mas o que eu sinto é o seguinte: países fora de Israel, países árabes, odeiam os judeus com unhas e dentes. Seja no norte da África, Marrocos, Argélia, papapá, ou ali Arábia, Catar, Emirados. E o Árabes, quem? Não, o engraçado é que parece coisa assim, um ódio que foi por nada, assim, a pessoa nem conhece o Israel. É, exatamente, isso um mesmo. ódio sem sentido. Então, um exemplo assim, parece, são pessoas ignorantes. Eu tenho um amigo, uma pessoa, um árabe do Líbano, pessoa super sensata, super gente boa, e a gente estava em Nova York. Aí encontrou um grupo de 2 meninas. E tava eu, esse amigo do Líbano, e mais um mexicano e outro brasileiro. Então a gente andando por Nova York, acabou encontrando essas meninas, começou a conversando numa boa, ele tava conversando numa boa. Aí começou a hora de perguntar o que faz. Aí a menina falou que trabalhava no exército israelense. Ali na mesma hora perguntou pra mim, não olhando pra menina, falou, é sério que ela falou que é de Israel? Eu falei, falou, qual é o problema? Ele, não vou falar com essa assassina não. E parou. Tava falando uma boa com a pessoa e depois descobriu que era de Israel. Então algo que realmente não dá pra entender e não dá pra julgar. Deve ser algo que eles, desde pequenos, tem essa lavagem de ódio contra Israel. Eu senti isso com um croata e com um sérvio. E eu até escrevi sobre isso no meu, fazer um merchan aqui, meu livro Classe Econômica, Europa Comunista, está na rua, já está no Amazon, já está no e-book. E tem muito desse ódio. Ódio sem razão, né? Desde pequeno Você é pré-programado para aquilo, você odeia sem razão nenhuma. Arábia Saudita também odeia, então, Odeia bastante. Caramba. Então, vou adivinhar, não tinha nenhum judeu estudante da Caust. Tinha poucos, mas escondia. O quê? Tinha judeu estudando ali no território do inimigo. Mas o problema nem é tanto contra judeu, é contra israelense. Essa que é a questão principal. Se o cara é um judeu de Nova York, ele é um judeu... Não que eles amem um judeu, assim, mas o problema é com Israel pela questão da Palestina. Território palestino. Mas o cara escondendo... Quem era judeu realmente escondia justamente para se preservar. Mas eu acho que se descobrissem um americano judeu, não fariam nada com ele. Não. Vamos lá, aí você falou de estar bem no meio do mundo. Você chegou a visitar, tipo, lugar... Aquela época o Estado Islâmico estava crescendo. Tava começando. Assim, Tava começando. Não tinha começado. Você chegou a visitar algum lugar de Estado Islâmico? Eu visitei o principal, que é a Síria. Ah, caralho. Eu fui na Síria, até a questão do passaporte. Depois, eu acho que mais pra frente eu fiz um estágio na IBM em Nova York. E cheguei lá em Nova York com um carimbo da Síria. Então, cheguei do aeroporto direto pra salinha.
Então, o carimbo da Síria não é uma coisa legal de ter no passaporte. Em 2008, hoje em dia deve ser pior ainda. Hoje em dia, com certeza. Hoje em dia nem conseguiria ir, né? Hoje em dia é impossível. Eu fui em 2010 pra Síria. E fui pra Alepo. Alepo, você foi em Alepo. Fui em Alepo, que hoje é o principal foco da guerra civil da Síria. O engraçado não, né? É trágico até. Tá. É que você imagina que Alepo vai ser um lugar só de gente sofrida, de gente pobre, as pessoas muito pobres. Mas, por exemplo, o melhor restaurante que eu já comi na vida foi lá em Alepo. Então lá eu comi num restaurante 5 estrelas, aquele restaurante cheio de talher, Que comida isso. muito boa, barata. Então a Síria foi um lugar que eu gostei bastante de conhecer. Realmente a imagem que as pessoas devem ter da Síria Mas era tranquilo na época. não era tão... Já era, por exemplo, Síria estava classificado como um dos estados apoiadores do terrorismo na época. Certo. Então até quando eu fui dar a notícia para minha mãe que eu estava indo para a Síria, ela surtou, assim. Eu não avisei nem meu pai nem minha mãe que eu tava indo para Israel. Só depois que eu voltei, mostrei foto e já era. Aí você avisou antes. Mãe, eu vou Avisei pra antes. Síria. Aí falou pra eu não ir, assim, mas realmente foi muito tranquilo. Lá eu tinha um amigo sírio da faculdade, eu fui pra lá no dia da viagem pra Síria, eu descobri que precisava de visto pra Síria, e a gente não tinha visto, era eu e mais 3 brasileiros. Então a gente chegou, ficou preso no aeroporto, estava sendo quase mandado de volta no aeroporto da Síria, e a gente ligou para esse amigo sírio nosso, da Arábia, Certo. e ele falou com os primos deles local lá da Síria. E ele... Conchavo, tinha network, mulher. ele ligou lá pro policial, falou que ia ficar responsável pela gente na Síria, e realmente o policial deixou a gente entrar no país por causa de ter alguém conhecido. Então na Síria a gente conheceu uma pessoa de classe média na Síria, que esse garoto era de uma família rica da Síria, então carro bom. Na Arábia Saudita não pode álcool, mas na Síria tinha álcool, a gente fez até uma noitada na Síria. Não tinha mulher noitada. Era num hotel, então é pouco, assim, no Oriente Médio no geral é pouca mulher Eu fui uma noitada, o lugar mais top dos tops que eu já fui em termos de noitada foi o Pacha, em Marrakech. O lugar é maravilhoso, a balada. Só que das 500 pessoas que estavam lá, 485 eram machos. Esse é o problema do Oriente Médio, no geral é assim. Tá. Fora o Líbano, mesmo Dubai é um pouco assim, Catar. Vamos lá, aí você foi pra Alepo antes você viu alguma coisa diferente, assim, tipo, que falou, pô, vai ter alguma guerra aqui, ou tipo, metade da população dessa cidade vai se refugiar na Europa? Você teve alguma... Nada, tipo, Nada. de novo... Se surpreendeu mesmo? Surpreendeu muito. Síria, de novo, foi com a barra de expectativa lá embaixo. É difícil explicar, hoje vendo as cenas, assim, é difícil explicar. Apareceu foto em Alepo antes e depois, eu falei, caramba, mano. É praticamente impossível imaginar aquilo como uma cidade tranquila, que você anda na rua tranquilo, vai em bons restaurantes, cafés legais. Então, realmente é uma situação muito triste. Então, por exemplo, esse primo que eu conheci, teve que sair de lá. Ele foi refugiado porque tinha dinheiro, mas ele foi pro Líbano. Ele teve que se mudar Fugiu, quer dizer, se mudou da Síria para o Líbano. Esse teu amigo aí. Isso. Quem tem dinheiro vai para outro lugar. Ele tá morando lá já. Tá no Líbano. A família inteira. A família inteira teve que sair do país e foi pro Líbano. E a grana? Deve ter ficado na Síria, né? Realmente não sei. Normalmente, como uma família rica, provavelmente eles já se preparam, devem ter botam grana no fora. exterior e tal, mas assim, propriedade, tipo, eu tenho um imóvel aqui, deve ter rodado, né, cara? Porque, imóvel, não sei como é que vão ficar as coisas. Vender imóvel num negócio de Estado... Mas Estado Islâmico existe, então? Existe, tá? Dizem que é coisa conspiração e tal, do governo americano, mas você acredita nisso? Não, realmente tá lá, ele tá numa parte da Síria e do Iraque. Mas começou em 2012, mais ou menos. Eu dei sorte de 2010 tá super tranquilo. O único incidente que eu passei na Síria, que eu tava indo num ônibus da capital Damasco para Alepo, que dá mais ou menos são umas 4 horas. Então eu tinha 2 opções, eu pegava um ônibus de turismo ou pegava um ônibus com a população normal. A gente decidiu pegar o ônibus da população normal para economizar alguns dólares e fomos. Então um ônibus com um pessoal bem local mesmo, mais humilde. Então no meio da viagem a gente acabou esquecendo que eu estava na Síria e eu acabei deitando no ombro de uma amiga minha que estava do meu lado. E no meio da viagem eu sinto um cutucão aqui no meu ombro esquerdo.
Aí quando eu olho pra cima, tem um árabe gritando, me xingando. Por aí, algo desse tipo que eu não tava entendendo nada, gritando lá comigo, a gente não entendeu nada, mas já realmente percebeu. Porque você tá num país árabe, por mais que a Síria era um pouco mais aberta que a Arábia Saudita, ainda continua sendo um país árabe conservador. Então você tá deitado no ombro de uma menina seria equivalente, sei lá, um casal transando num ônibus Rio-São Paulo. Então, Nossa, pode crer, né? seria algo desse nível. Então, Você tocar numa menina em público, deitar com o seu... Entendi. Então aí o ônibus parou no meio do deserto, abriu a porta, aí o cara querendo expulsar a gente do ônibus no meio do deserto, parecia que ficou meio que um plebiscito, se a gente ia ser expulso, alguns estavam defendendo a gente para não ser expulso, são estrangeiros, deviam estar falando algo do tipo, mas aí, graças a Deus, eles seguiu a viagem bem afastado um do outro. Mas eu fico imaginando que isso foi em 2010, indo para a cidade que hoje está o Estado Islâmico. Então aqueles malucos do Estado Islâmico já existiam naquela época. Então se por acaso eu tivesse um maluco daquele no ônibus, eu ia cortar nossa cabeça lá no... Ó, você falou uma parada que clicou um monte de coisa na minha cabeça. Eu tenho um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mais sagazes, é um cara chamado Felipe Pestana, um salve pro Pestana. Ele hoje em dia ele já tem o quê? 24 anos, já é CEO da empresa Dino. Cresceu muito rápido. E ele fala o seguinte, essas porra aí que acontece de Estado Islâmico, é porque nego não transa. O cara não transa, não consegue, tipo, tirar aquela energia do corpo e acaba fazendo um monte de merda. Porque se fosse assim mais aberto, talvez os caras não seriam tão extremistas àquele ponto de se explodir ou de matar o outro. Essa hipótese dele bateu assim na minha cabeça, cara. Realmente faz sentido. Alguém lá na Arábia, na Síria, se vai seguir as regras certinho, só vai transar depois do casamento arranjado dele. Casamento arranjado. Realmente acontece. Então, tipo, chega um cara com 16 anos com os hormônios na flor da pele. Não consegue, fica ali, 20, 23 anos, o cara tá ali. E ele, como é que ele canaliza aquela energia? Eu não sei. Na Arábia tem muito uso de droga entre os adolescentes. É mesmo? Porque o cara não tem noitada, não tem festa, não tem mulher, então é o que... Então o negócio da Coke Twins tem a ver com a Arábia, então. É muito comum, assim, não entre os alunos da Caus que são estrangeiros, mas árabe mesmo, que é muito comum eles usarem drogas. É um dos maiores percentuais de uso de drogas no... Sério, mano? Porque o cara não tem nada pra fazer, arruma alguma merda pra fazer. Entendi. Caraca, que interessante isso. E o cara, desde pequeno, desde que do jardim de infância é separado. Homem para um lado, mulher para o outro. Então o cara só vai reencontrar uma mulher depois, sei lá, com 20 e poucos anos, do seu casamento arranjado. Será que tem estupro? Não, né? Nesse Estado Islâmico é conhecido como que tem bastante estupro. Na Arábia Saudita em si, não sei se tem tantos casos não. Mas no Estado Islâmico é comum, pelo menos eu ouvi as histórias que... Entendi. Quando eles invadem uma aldeia, algum lugar, estupram as mulheres. Caramba, que louco, cara. E a Caus foi a primeira instituição na Arábia Saudita mista. Ô, caramba! Então, como eu falei, desde cedo é separado homem para um lado, mulher para o outro. Até nas faculdades, tem faculdade de homem, faculdade de mulher. E a Caus foi a primeira faculdade mista. Então, os árabes, os sauditas que estavam estudando lá com você na mesma sala, tinham, sei lá, seus 25 anos. Então foi pela primeira vez na vida deles que eles sentaram lado a lado com uma mulher. Na sala de aula? Sim, na sala de aula provavelmente. Alguns vão estudar nos Estados Unidos e Europa. Certo. Sim. É bem comum, assim... tem grana, né? Todo mundo tem grana lá. Até o governo patrocina alguns, que nem Ciência Sem Fronteiras. Certo. Então tem algo parecido na Arábia Saudita. Então, mas muitos lá estão tendo seu primeiro contato com mulheres na vida. E foi até um alvo de protesto. A única ameaça, quando eu estava lá, a Caus sofreu uma ameaça. Bomba? Não, uma ameaça de terrorismo, sim. Porque pegaram o material da foto dos alunos, por exemplo, árabe convivendo com um aluno árabe num jantar com uma mulher descoberta estrangeira. Fizeram isso um material
de YouTube. De propaganda, assim. Falar como é que a gente vai deixar isso na Arábia Saudita acontecer, estão estragando nosso país, a gente não vai deixar isso, e publicaram no YouTube. Então foi um pouco tenso assim, mas foi só uma ameaça, não deu nada. O pessoal mais conservador da Arábia Saudita era bem contra esse fato de ser uma faculdade mista. Caraca, mano. Que louco, cara. Como é que você recebeu essa notícia da ameaça terrorista? Tipo, mandaram e-mail da escola? Então, a gente recebeu um e-mail para tomar cuidado disso, do que postar no Facebook, porque todo o material que eles pegaram foi pelo Facebook, então para ser mais discreto em deixar o fotos reservadas, todo mundo recebia um aviso. Mas acabou não passando nada e a segurança lá era muito forte. Então a faculdade, eles construíram uma cidade no meio do deserto, praticamente. Com muro. Com muro. Então era mais ou menos 1 hora de Jeddah, que é uma segunda maior cidade da Arábia Saudita. E meu pai já voou pra essa cidade. Pra Jeddah. Porque ele levava vários muçulmanos da Índia para Jeddah na época do Hajj. Pra fazer a peregrinação. A peregrinação, voo cheio pra caramba. Todo mundo de toalha, não é toalha? É toalha, tipo, a primeira vez indo pra Arábia Saudita, vi um monte de cara de toalha, assim. Pelado, com o saco balançando isso eu não tenho certeza, mas provavelmente sim. Mas é meio desconfortável. É o traje deles, então. É o traje típico, assim, pra fazer essa peregrinação. Peregrinação, só toalha. Então, imagina um avião, você sentado do lado, um marmanjo... Pô, deve ser um tiro do caralho. Também isso, né? Como é que era a tua vida dentro desse... Era tipo um oásis. Você estava no deserto, a faculdade, pelo que você fala aí de luxo, de muro, era um oásis. Exatamente. Assim, era uma cidade fechada. Dentro da faculdade era um ambiente internacional. Então, por exemplo, na Arábia Saudita a mulher não pode dirigir. Mas dentro da faculdade elas podiam. Tinha rua? Tinha rua. Tinha carro dentro? Era grande? Era bem grande. Então, por exemplo, da minha casa para uma praia particular que tinha dentro da faculdade. Demorava uns 10 minutos de carro, mais ou menos. Comparando aí o Rio de Janeiro, do Arpoador até o Leblon, a faculdade? Menos. Talvez do Arpoador do Arpoador até o Jardim de Alá. É por aí, mais ou menos isso. Era grande, assim. E pra dentro, tipo, até a Lagoa. Era uma cidadezinha, até se bobear até mais, assim. Mais? Uma cidadezinha com 5 mil moradores. Hoje em dia tá até 10 mil já. Caraca. Já aumentou. Então dentro da faculdade, eles faziam de tudo pra você não precisar sair pra cidade. Então tinha cinema, é uma coisa proibida no país. Não pode ter cinema na Arábia Saudita. Não pode ter cinema na Arábia Saudita. Nem filme árabe. Nem filme árabe, não tem nada. Porque eles não querem promover nada que tenha um encontro social de homem com mulher. Então cinema é uma coisa que poderia acontecer. Beijo. Então é algo que poderia promover esse encontro, eles proíbem. Então X-Vídeos não tinha também? Na época nem existia, mas era bloqueado a internet. Até quando eu também não sabia que um país podia fazer isso, mas, por exemplo, eu cheguei lá, fui entrar no Orkut, na época que era 2008, 2009, o Orkut ainda existia. Aí eu chego lá e dá aquela mensagem que tá bloqueada. O Orkut era... Facebook. O Facebook não era. Facebook tinha. Não sei porquê, assim, eu até pensei em mandar um e-mail pra faculdade falando isso, mas eu não queria ser o cara que ia chamar a atenção disso e bloqueassem o Facebook no país. Então os árabes, tipo, não... tem que bater poeta na marginação. Ou conseguir arrumar um vídeo de uma outra forma. Tem maneiras de driblar isso. Mas, por exemplo, antes de ir para a faculdade, a gente recebeu avisos, tipo uma cartilha de como se preparar para ir para a Arábia Saudita. Então, uma das orientações é apagar toda a pornografia do computador. Eu faço igual fazer com 12 anos, botar várias pastas escondidas. Mas que é algo que realmente é crime. Você não... É mesmo? Então o cara pode, sei lá, não for com a sua cara, fazer um check no seu computador e verificar se é alguma coisa, alguma pornografia. Caraca, mano. Então é realmente outro mundo, assim. Então, dentro da faculdade eu tinha essa vida mais normal, assim. Realmente algumas restrições ainda tinham. Então, por exemplo, muito afeto em público. Você tem uma namorada, você não vai ficar andando de mão dada ou se beijando na frente de todo mundo. O álcool dentro da faculdade também era proibido, isso aí não tinha jeito, é regra do país, mas era um pouco mais tranquilo. Mas o legal foi que a gente ia para a cidade também, conhecia um pouco da cultura local. Você foi para Riad? Não, para Jeddah. Jeddah. Dentro da faculdade tinha um ônibus que levavam da faculdade para Jeddah. 1 hora? 1 hora mais ou menos. Fazer compra, por exemplo, ia nos milhões de shoppings que tinham em Jeddah. E o Mar Vermelho é vermelho?
Não, é turquesa, assim. É mesmo? Não é vermelho, não. Tipo Caribe, assim, turquesa Tipo mesmo? Caribe, bonito até. Então, o Mar Vermelho é um dos pontos tops de mergulho, assim, ainda mais da Arábia Saudita. Quem mergulha, um dos sonhos é ir no Mar Vermelho, assim, cheio de espécie marinha. Então, é um lugar bem interessante. Caraca, mano. Será que os egípcios... Ah, não, isso aí não. No Porque Egito o Mar tem. Vermelho, o Mar Vermelho fechou nos egípcios. O Moisés passou, né? E os egípcios rodaram. Não é isso? Tem que ler o livro de Êxodo de novo. Mas o Mar Vermelho chega no Egito também. Então, Moisés foi o quê? Moisés estava do lado de cá e cruzou para o Egito, ou do Egito para cá. Boa pergunta. Ah, não, foi isso mesmo. Ele estava no Egito, fugiu do Egito pro lado da Arábia. Tá certo, tá. E vamos lá, aulas, cara. Currículo difícil, então. Pô, mestrado, engenharia, no lugar top, deve ser... Não foi só festa, não. Não foi, assim, eu tive que estudar bastante. Eu não queria, era um mestrado que eu fiz em engenharia elétrica, eu não queria seguir a carreira de engenheiro, isso já estava certo. Então, mas eu fui tentando fazer o caminho mais fácil para me formar. Mas realmente não foi fácil, assim, eu fiz Nem o caminho fácil foi Nem o caminho fácil foi fácil, assim. Como eu não queria seguir a área acadêmica e não pretendia trabalhar com engenharia, não fazia muito sentido pegar matérias específicas mais difíceis de engenharia. Mas foi bem complicado, porque imagina, eles estavam dando todos esses benefícios, dando uma bolsa, eles não iam também, não era uma colônia de férias lá para os alunos. Então realmente eles cobravam bastante, os professores eram muito bons. Eu tive aula com o professor do MIT, de Cornell, dos Estados Unidos. Top. Porque o que fazia o professor ir para lá? O professor é um professor iniciante de uma faculdade boa nos Estados Unidos, e ele ia para lá com um salário milionário. Milionário mesmo? Era alto, não tenho certeza o número, mas chutaria algo em torno de... $1 milhão por ano? Dos $300 mil por ano, mas na Arábia Saudita é livre de imposto. Livre de imposto. Então, é o dinheiro limpo que entra na conta dele. Além de... E o que também atraía muito esses caras para lá é que no MIT ele seria mais um, e lá ele seria o chefe do departamento, teria recurso para fazer a pesquisa que quisesse. Então, assim que eles atraíram esses professores de fora. Então, eu cheguei lá um pouco preocupado, porque realmente, teoricamente, eles estavam recrutando alunos do mundo todo, eram 60 nacionalidades da primeira turma. E eu tava com medo, estão recrutando o cara top do mundo todo. Eu brasileiro, aquele complexo assim, que no Brasil o ensino é pior. Certo. Não vou conseguir acompanhar a aula, só nego top aqui do mundo todo. Mas eu vi até que as faculdades no Brasil, faculdades boas no Brasil, estão de igual para igual. Qualquer faculdade do mundo. Foi o meu sentimento, mas antes de sair do Brasil eu já sabia que a high school nos Estados Unidos era uma bosta em termos de currículo. Mas eu, terminei o high school, fui pra faculdade, eu vi, caraca, a escola lá que eu tive, Santo Agostinho, uma senhora escola que preparou bem pra caramba. No teu caso, a UFRJ preparou bem pra caramba pra aguentar lá o currículo pesado do mestrado top de linha no mundo. Exatamente. Então, o dia típico lá era, na média, assim, numa semana, devia ser umas 8 horas por dia de estudo, contando aula. Estudo? Ah, é? Contando aula. Aula e biblioteca. É porque lá, o que eu vi que não é uma coisa da Arábia, mas mais dos Estados Unidos e talvez mais Europa, que é muito pouco tempo de aula. O professor, ele mais apresenta a matéria e você depois corre atrás para estudar. Aqui no Brasil, numa faculdade, o professor dá uma coisa que ele não deu em sala, gera uma rebelião nos alunos. Mesmo se tivesse material de leitura... Eles iam reclamar, você não deu isso, porque você botou na prova. Lá eles apresentam os tópicos Se vira malandro. E muito estudo na biblioteca. Então foi bem pesado. Deu para aproveitar, principalmente em viagem. Mas em períodos de prova era muito estudo mesmo. Agora é o seguinte, eu duvido que você teria essa experiência toda se você não falasse inglês. Exatamente. Do inglês eu nem passaria Não passaria no México. Na primeira entrevista em São Paulo. Aqui em São Paulo, que era inglês. O cara de terno era inglês, tá? O meu inglês, assim, eu já tinha feito um intercâmbio para os Estados Unidos. Aquele intercâmbio típico de work experience, que você vai trabalhar nos Estados Unidos. Você paga para trabalhar de McDonald's. Exatamente. Assim. Você vê o cara que nunca arrumou a cama dele trabalhando com o camareiro em hotel. Valeu a pena. Valeu a pena porque eu dei uma sorte que eu fiquei numa estação de esqui e trabalhei no teleférico.
Então, os brasileiros, eles fogem muito de trabalhar no teleférico Ué, por quê? por causa do frio. Porque eu tinha que ficar o dia todo fora, na neve. Então, o brasileiro normalmente tem medo que vai sentir muito frio Certo, e acaba trabalhando em loja, em outros lugares. Então, eu não tinha contato com muito brasileiro. Então, todo dia eu tinha uma aula de conversação, conversando com Com o pessoal, o pessoal. Assim que eu realmente aprendi inglês bem. Mas se não fosse isso, só isso pra lá, não ia dar certo. Porque esse intercâmbio você acaba ficando muito com um brasileiro e acaba não praticando. E curso de inglês aqui é muito difícil você aprender só no curso. É verdade, curso de inglês eu não faria de novo, é muito difícil aprender. Eu tive que reaprender tudo quando eu cheguei nos Estados Unidos. O próprio, cara, um tempo atrás eu entrevistei o Slivak em Singapura e ele, tipo, é filho de pai rico, quer dizer, filho de pai empresário, que é diferente, eu vou até falar sobre isso no blog depois, mas ele teve a primeira experiência no exterior dele foi no Work Experience cortando presunto no supermercado. Ele falou que foi o divisor de águas da vida dele. Ele tinha uma vida legal aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos cortar presunto para as velhinhas. E ele aprendeu a falar inglês ali nos presuntos. Nesse caso, quando você não tem contato com o americano, faz com contato com o brasileiro, eu acho que vale a pena, assim. Mano, eu sempre falo, cara, olha só. Vamos lá, de 100 pessoas que vão fazer intercâmbio, 85 delas jogam no lixo. Porque elas tendem a colar com brasileiros no exterior. Que é o normal, assim, o brasileiro eu acho que tem uma cultura Ser humano. É colar com pessoa que é similar a você. É verdade. No lugar hostil, você cola com pessoas que são similares a você. E o erro grande que pessoas fazem no intercâmbio e voltam sem falar uma palavra de inglês é porque elas colam com brasileiro. O maior erro ainda é o seguinte, eu vou pro intercâmbio, eu vou com a minha amiguinha da escola. Vai com a amiguinha, vai ficar o tempo todo com a sua amiguinha. Vai falar o português com a amiguinha. Então é isso mesmo. Você foi lá, no telefone tava sozinho. Eu ficava sempre eu e mais uma pessoa que normalmente é americano. Foi o que ajudou bastante a desenvolver a fluência em inglês. Porque antes só tinha o curso. Eu tinha feito intercâmbio na Inglaterra também, aqueles de ficar em casa de família. Tô ligado. Mas também só andei com brasileiro. Então você se fudeu então, mano. Não adiantou nada, assim, E vamos lá, curiosidade sobre, tipo, a Arábia Saudita. Uma coisa que, tipo, chamou a atenção, assim. O que chamou a atenção, principalmente, é que a Arábia Saudita é um país muito rico, muito desenvolvido, por causa do dinheiro, o recurso eu não falo. Mas lá, por exemplo, eles estão muito atrasados, são leis muito atrasadas. Que a Arábia Saudita é um dos poucos países que seguem a lei do Islã, chama de Sharia Law, lei de Sharia. Então essas leis do Islã são muito atrasadas para o país. É como se o Brasil, hoje, a Constituição brasileira fosse o Antigo Testamento da Bíblia. Exatamente, as regras lá escritas há milhões de anos, mil anos atrás. 622, mas regras escritas na época do Alcorão. Alcorão, Essas regras valem até hoje, assim, então... Não tem Constituição, então? Não tem uma Constituição, eles seguem a regra do Islã, então é um país muito atrasado, assim. Então, uma coisa que é inacreditável pensar que acontece lá é a pena de morte, a punição lá, decapitação em praça pública. A gente vê esses vídeos do Estado Islâmico que chocam o mundo, pessoas cortando a cabeça dos prisioneiros. Do vídeo, Lá acontece toda sexta-feira numa praça normal. Para. Numa praça de Jeddah, tipo... É mais na capital, até essa praça famosa é um apelido de Chop Chop Square, seria algo como... Em inglês, Chop Chop, Chop Chop seria algo como corta-corta. Corta. E é uma praça normal, 9 horas tem a decapitação, 9 e 10 é uma feirinha local. Então... As pessoas veem esse ao vivo. Se você quiser ir lá assistir, você pode ir lá assistir. Vem um cara lá com a espada... Parece tipo Jesus Cristo. É uma coisa surreal, você imaginar que hoje... Em público, assim, uma crucificação, basicamente. Exatamente. Mano! É muito difícil pensar que nos dias de hoje ainda ocorre isso, ainda num país que tem muito dinheiro, é um país desenvolvido. Não é um país super atrasado em pensamento, mas não em desenvolvimento, assim. Então, aquela história também de cortar a mão de quem rouba, acontece... Você já viu gente sem mão na rua? Eu não reparei, mas é comum acontecer. Cortarem a mão, assim, o mesmo cara que corta a cabeça tem essa especialização de... É uma profissão. É profissão, funcionário público.
que o cortador lá de cabeça, o Carrasco, O Carrasco, ele é um funcionário do governo, ele é respeitado pela população, e eu já vi entrevistas desses caras, o cara não tem remorso nenhum do que faz. Ele pensa, Lei de Deus, né? a ordem de Alá, vou cumprir sem problema nenhum. Outra parada que eu li no livro, cara, é que Alá é Deus, não é um Deus separado. Então, isso me surpreendeu, eu até fiquei com um pouco de vergonha de falar isso, porque eu achei que eu estava sendo ignorante. Mas realmente eu vi que mais pessoas pensavam assim. Eu vi assim, Alá é o Deus dos muçulmanos. É o Deus dos muçulmanos, certo? Mas Alá é Deus. Só existe um Deus em qualquer religião. Então, uma Bíblia em árabe, por exemplo, tem árabe católico. Líbano é um país católico. Líbano é um meio a meio, né? Mais ou menos. Sim. Então, uma Bíblia lá para os árabes do Líbano, quando chegar a parte de Deus, vai estar escrito Alá. Então foi algo... Graças a Deus. Alá. Graças a Alá. Então fica muito associado. A tradução mesmo, literal, Alá. Alá é Deus. Deus do católico, Deus do muçulmano. Putz, top isso. Foi algo que eu achei que eu até fiquei com vergonha de falar, achei que fosse uma coisa que todo mundo soubesse, mas depois descobri que mais pessoas também imaginavam que Alá é Deus. Vamos parar a parte de Arábia por aqui, para não dar muito spoiler do livro. O livro tá muito top. O livro é Arábia, a incrível história de um brasileiro no Oriente Médio. Vai estar no... Já tá aí publicado no Amazon e também na plataforma YouBook. Livro do Rafael Coelho. Sobre essa experiência maluca dele no Oriente Médio. Depois disso aí, Rafael, o que você vai fazer da vida? Então, durante o curso da Arábia eu fiz um estágio na IBM em Nova York. Engenheiro? Na parte de análise de dados. Tá, parecido com o que você fazia no estágio. É, parecido. Que foi aquele summer job da faculdade. Certo. Então eu voltei para o Brasil em dezembro de 2011 e não tinha nada, mas tinha uma proposta para continuar na Arábia Saudita, para trabalhar justamente nessa Saudi Aramco, que é essa maior empresa de petróleo... Petrobras Árabe. Petrobras Árabe. E era uma proposta boa financeiramente. Sem imposto. Sem imposto. E o esquema também de pagar moradia, pagar passagem de volta. Muitos amigos meus até continuaram nessa empresa. Estão lá ainda? Estão lá, tem um outro amigo que está lá até hoje. Rico milionário já, né, cara? Conseguiu ganhar bem, junta um dinheiro que o custo de vida é baixo e ficar viajando o mundo lá, tem 40 dias de férias, então... É uma vida até boa, assim, não... Tô ligado. Tem que ficar morando... É o preço que ele teve que pagar de morar na Arábia Saudita. Exatamente. Então eu estava cogitando essa proposta, mas voltei para o Brasil para passar aqui um mês e ficar procurando emprego. Eu não sabia muito o que eu queria, mas eu tinha muito na cabeça assim, pessoas tops têm que trabalhar ou no mercado financeiro ou consultoria estratégica. Por mais que eu não soubesse direito o que cada área fazia. Mas eu botei isso na cabeça, tem que trabalhar no mercado financeiro. É porque o que paga mais, né? É o que paga mais, exatamente. Para um recém-formado no Brasil, fora o ensino público, o funcionalismo público, que não é emprego para mim, vocês já sabem a minha opinião sobre isso, é consultoria estratégica e mercado financeiro. Exatamente, porque um engenheiro no Brasil recém-formado, proporcionalmente, ganha muito pouco. Então, não sei hoje quanto que é o piso de engenharia, mas eu acredito que seja em torno de 5 mil e poucos reais. Para a realidade brasileira, não é ruim. Mas você pode ganhar 15, 20 no mercado financeiro. Mas depois de ter estudado tanto, É isso mesmo, tá certo. Então, é até um dos motivos para o pessoal do IME, do ITA... Acaba indo para o mercado. Acaba indo para o mercado financeiro pela questão do salário. Seriam excelentes engenheiros para o país. Até da UFRJ também, que é um bom curso de USP também. Mas acaba indo para o mercado financeiro, consultoria de estratégia. Então é isso que acontece. Por exemplo, praticamente todo mundo que eu conheci no mercado financeiro brasileiro tem um background de engenheiro. Não é ADM e nem economia. Exatamente. Os caras picas, os caras que são chefões, os caras que realmente colocam grana no bolso, são engenheiros. Porque justamente a engenharia ajuda bastante essa capacidade que a gente conversou no início, de aprender coisas novas. Aprender coisas novas, aprender rápido, aprender profundamente. Exatamente. Deep work. Exatamente. E aí eu voltei para o Brasil e uma menina que estudava comigo na UFRJ mandou um e-mail para a turma de uma vaga que estava abrindo uma gestora no Rio de Janeiro, um fundo de investimento. O fundo de investimento tinha começado em setembro de 2010 e tinha pouco mais de 3 meses, era janeiro de 2011, estava bem no começo também. Então eu me inscrevi para essa vaga
E fui passando os processos, entrevista com todos os sócios e gostei bastante da oportunidade de começar no mercado financeiro, que é uma área que eu gostaria de entrar. Não sabia porquê, mas tinha isso na cabeça que é uma área que eu queria trabalhar. Eu aposto que a tua experiência na Arábia cresceu o olho dos recrutadores. Então, uma experiência como essa, eu acho que no mínimo chama atenção. Chama atenção no currículo de um monte de gente da PUC que não fez porra nenhuma. Pô, o moleque fez mestrado na Arábia, vamos chamar ele. Vai pegar esse currículo, vai ver aquilo, vai pelo menos parar para entender que porra é essa aqui, essa faculdade aqui na Arábia. Aí pode, se você quiser procurar mais, vai procurar o que é, vai ver que é uma faculdade top. Então, pelo menos para dar aquela diferenciada. Vamos lá, tá aí uma lição aqui pra galera que tá escutando, qual é o teu diferencial. No meu caso, na minha época de currículo, o que chamou a atenção era que eu falava 6 línguas. Eu tinha 6 línguas. E eu botei bem grande no meu currículo, eu falo 6 línguas, catalão, italiano, francês, português, espanhol, blá, blá, blá. E chamava atenção, pessoal, pô, esse maluco aqui, eu vou pelo menos chamar ele pra ver se ele tá blefando. Exatamente. Numa montoeira de currículo, porque, cara, você já viu o currículo, já contratou gente, é gente pra caralho com currículo igual. No teu caso, o teu diferencial foi Arábia. No mercado financeiro, boa parte é PUC, que só um estágio ou sem estágio. Currículo igual, background igual. Então, como é que você vai o pessoal que está escutando a gente, a pergunta é como é que você vai se diferenciar da multidão? Como é que vão lembrar você? Como é que você vai ser lembrado? Então, até uma dica para quem está começando isso, do currículo, que na Arábia eles tinham consultorias de carreira para ajudar as pessoas a se realocarem no mercado. E teve uma consultoria de currículo. O que a pessoa falou, então, destaca no seu currículo o que você mais tem relevante. Na época eu só tinha uma experiência de estágio e uma também duas experiências de estágio. Então o que era mais relevante na época era a minha educação. Ter sido formado melhor aluno da FRJ e ter estudado nessa faculdade da Arábia. Então era a primeira coisa que aparece ali, no topozaço. Começava pela educação. Eu começava por língua. Começava por educação, porque era o Wharton. Tem essa marca. Mas antes de botar experiência, trabalho, outras paradas, eu botava ali, ó, línguas. Hoje em dia, se eu fosse fazer o currículo, eu faria o contrário. Eu faria outra parada. Começaria já pela experiência profissional. Eu botaria ali não sei quantos milhares de livros vendidos, papá, isso mesmo, né? Meu diferencial hoje em dia é esse. Milhões de acessos no site e dezenas de milhares de livros vendidos. Eu não colocaria, eu colocaria experiência Wall Street lá embaixo. Coisa de, tem uma pós-graduação na PUC que eu não coloco nem no meu currículo, porque... Vai teoricamente manchar um pouco. Vamos lá, e você, tá feliz no mercado financeiro? Eu entrei lá em janeiro de 2011, também sem experiência nenhuma no mercado financeiro. E eu fiquei numa área mais quantitativa. Basicamente, eu faço um fundo pequeno. Até um ponto interessante falar que essa experiência da Arábia abriu a cabeça para oportunidades dessa. Certo. Por ter sido o primeiro da turma, ter sido pioneiro num projeto na Arábia Saudita, abriu um pouco da cabeça de começar projetos, estar desde o início num projeto. Eu acho que antes, se eu não tivesse feito esse projeto, provavelmente eu pensaria... um fundo de investimento pequeno, tem 10 pessoas, 11 pessoas, recém-inaugurado. Muito risco para mim. Muito melhor ir para uma multinacional, para uma IBM, Microsoft. Entendi. Então, isso ajudou bastante também para abrir minha cabeça para participar de um processo desse. Então, eu entrei no mercado financeiro, nessa área mais quantitativa, na área de análise de dados, análise de risco, de gerar informação para apoio de decisão. E me destaquei no primeiro ano e fui chamado para ser associado no primeiro ano, um ano depois de ter entrado, e depois um ano depois para ser sócio. E é onde eu estou até hoje. Com 24 anos, 26 anos, mais ou menos, mais ou menos. Sócio de um fundo de investimento. Sócio pequeno, mas já tinha participa dos lucros quando tô ligado. Que top, cara. Que foi uma mentalidade de já entrar, até uma dica assim para quem tá entrando. Certo. Você já entrar, já se sentindo sócio, por mais que você ainda seja... Mentalidade de dono. Exatamente, você já tá se importando com a empresa, por mais que seja... Eu comecei como funcionário, CLT normal, mas desde o início já tinha um pouco essa atitude de crescer junto com a empresa, foi o que me ajudou bastante. Caraca, mano. E lá na tua função você não opera, você está na parte mais estratégica e você programa. Sabe programar então? Isso é uma coisa que você aprendeu na faculdade e trouxe pro resto da vida. Na faculdade eu fiz eletrônica e computação, então tenho noção básica de programação, não sou um desenvolvedor. Arduino. Você mexia com Arduino? Não, na faculdade eu aprendi Pascal, C, esse tipo de linguagem.
mas nunca gostei muito assim, de programação na época da faculdade. Então, mas entrando no mercado financeiro, eu na marra fui aprendendo VBA, que é uma ferramenta Porra, VBA é importante pra muito caramba. útil, assim. Então, o objetivo, a pessoa eu não quero que a pessoa se torne um programador de VBA, mas é muito importante saber que vai ajudar. O VBA você consegue fazer ferramentas muito legais. Dentro do Excel ou fora também? Dentro e fora do Excel, mas você consegue gerar informação rápida usando VBA. Você não precisa ser um programador de VBA, uma noção básica. É mais um conteúdo que você vai gerar do Excel, com os dados que você tem. O VBA te ajuda bastante de extrair melhor e manipular melhor aquele conteúdo. Interessante isso, mano. E assim, qual seria o conselho que você daria pro Rafael Coelho de 21 anos de idade? Eu daria o conselho para aproveitar mais a Arábia, por incrível que pareça. Ah, é? Porque durante o curso todo, foi ótimo, foi maravilhoso, mas eu podia ter aproveitado mais. Eu fiquei muito na cabeça, pensando que eu estava largando o meu emprego no Brasil, estava largando a carreira, estava perdendo tempo com o mestrado, que estava fora do mercado acadêmico, e não aproveitei tanto. Eu aproveitei bastante, eu podia ter aproveitado mais. Que é uma coisa que eu vejo hoje, até que alguém me falou que eu sigo como uma lição, é que a decisão que você tomar seja a decisão correta. Não ficar pensando muito o que teria acontecido se eu tivesse feito isso ou aquilo. Em muitos momentos do mestrado eu estava um pouco insatisfeito justamente por isso. Tava pensando, o que teria acontecido se eu tivesse continuado na empresa. E até foi engraçado, assim, a área que eu estava na empresa, o dólar na época estava 1,60, então o Brasil estava competitivo, depois o dólar foi para 2 e pouco, 3. Putz, entendi. Aí você falou, putz, eu podia estar ganhando muito mais se eu estivesse na área. Entendi. Não, a área que eu estava no Brasil, o dólar subiu, o Brasil não ficou competitivo, a área acabou. Se eu tivesse continuado na Arábia, eu teria... Na Arábia, você teria rodado. Eu tinha continuado no Brasil, no estágio que eu estava. No estágio, porque a área acabou, entendi. Eu ficava boa parte do tempo pensando, o que teria acontecido se eu tivesse seguido lá, como é que eu teria profissionalmente. Essa parada que você trouxe agora vem muito de uma filosofia que eu tenho, que é bem simples, tem a ver com a língua portuguesa. Eu não uso verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Você nunca vai me ouvir falando o tempo verbal pretérito perfeito do subjuntivo. E talvez seja isso que me deu uma vantagem competitiva versus as pessoas da minha idade. Por isso eu conquistei tantas coisas a mais que as pessoas da minha idade. Pretérito perfeito subjuntivo. Se eu tivesse feito. Não sei se é o pretérito perfeito. É um tempo aí do subjuntivo. Desse, sei lá, mais que perfeito subjuntivo. Sei lá, esse tempo aqui, ó. Entendi. Se eu tivesse ido. Se eu tivesse feito. Cara, se eu tiver passado, não teve. Não adianta nada. Só vai atrapalhar o seu presente. Exatamente. Isso que você falou aí, tipo, aproveitar mais porque você estava com pretérito e perfeito subjuntivo na sua cabeça. Então, se fosse voltar atrás e falar, aproveita cada segundo, que, por exemplo, lá eu ficava muito reclamando de não estar trabalhando. Mas hoje, depois que começa a trabalhar, tudo que você mais quer... É liberdade. É liberdade, assim, não dá pra ter os dois. Então, eu tinha que ter aproveitado, eu aproveitei muito, mas tinha que ter aproveitado ao máximo aqueles 2 anos que eu fiquei lá, que depois de ter um momento desse ia ser difícil ter de novo. Eu não me arrependo em quase nada, cara, mas eu teria começado a estudar AdWords, Facebook Marketing, coisa de tráfego, SEO mais cedo. Só fui descobrir isso com 25, 26 anos. Cara, pra terminar... Teu livro, como é que foi tipo, esse processo aí de escrever o negócio, cara? Transformar um post de 2.000 palavras em um livro de 30.000. Foi engraçado, até porque uma coisa que eu nunca imaginei fazer na vida é escrever um livro. Até eu sempre fui bom em matemática, física, mas português era a minha pior matéria no... Eu descobri um talento perdido no mundo. Caraca. O post dele no meu blog, eu vou deixar aqui na descrição o link. Foi muito bem escrito, as pessoas gostaram muito e compartilharam muito. E esse moleque fala que nunca manjou de escrever, nunca gostou de escrever. Eu acho que o que ajudou a escrever é ter lido seu blog também.
Eu li o tipo de linguagem que você usa, que é uma linguagem muito boa. Aham. Que é até parecido de um outro jornalista que eu gosto, que é o Rica Perrone. Rica Perrone é bom pra caralho. Que ele escreve nesse tipo, parágrafo curto, conversando com o leitor, tentei imitar. Claro que eu não tenho talento pra... Isso aí, essa parada de conversar com o leitor, é tudo recurso, sabia? Parágrafo curto, tudo de propósito. Até o palavrão que eu uso e aonde eu uso o palavrão é de propósito. Para prender o leitor e trazer ele pro teu lado. Porque é aquela coisa, a pessoa lê o livro pensando que está conversando com você. E acaba aprendendo. Prende, porque as pessoas não estão acostumadas a ler com um parágrafo longo, pá, gostei. Então foi uma experiência incrível, assim, lembrar as histórias, reviver essa época na minha vida. Arábia, capa, o link tá aqui embaixo na descrição do podcast. Vai no Amazon, dá o play no e-book, o livro tá bom pra caramba. Pra terminar as perguntas que eu sempre faço aqui pros entrevistados do podcast Mundo Ryan, livro que mais você deu de presente? Pô, boa pergunta. Acho que pouco livro que eu dei de presente, acho que mais livro do Flamengo. Ou que você recomenda assim pra pessoas? Pô, lê esse livro. Na minha área, que é uma área mais quantitativa, tem um livro chamado The Signal and the Noise, sobre previsões de um cara, ele ficou bem famoso nos Estados Unidos. Nasci Nicholas, não? Não, é Nate Silver. Ih, é o cara estatístico. Isso, tem os modelos picas previu a eleição de Super Bowl, só errou essa. Errou essa. Mas eu acho que agora o livro ficou um pouco mais desvalorizado, mas é um livro bem interessante. The Signal and the Noise. O The Noise é o que? É informação inútil. É que uma das lições do livro é que hoje em dia tem muita informação e você pode acabar achando algo dentro desses dados que não significam absolutamente nada. É uma das lições para quem gosta de estatística. E você é estatístico, mexe e com previsão, é um livro... Então, tá aí, vou botar o link aqui embaixo, The Signal and the Noise, de Nate Silver, que é um cara americano mexe com esporte também pra caraca. O livro ele fala também de... Fala de esporte? De previsão de beisebol, o futebol americano também. Aí sim. Fala a palavra sucesso com a primeira pessoa que vem na tua cabeça. Sucesso. As pessoas demoram a responder essa. Sucesso é difícil. Mas eu eu vou te espetar até você responder. Responde logo. A primeira pessoa que vem na tua cabeça, caralho. Eu acho que um dos poucos ídolos que eu tenho é o Romário. Putz, eu me amarro. Cara, Romário tá aí, né? Romário, foda. Romário sucesso, futebol, carreira foi... Tu é flamenguista? Sou. Então você cresceu, você assistiu os Bad Boys, 95, Romário, 99, 2000, fazendo gol no Mengão, levantando a camisa. Com a mensagem lá. No war, peace in the world. Caraca, foi a primeira coisa em inglês que eu li assim e entendi. Era o Romário levantando a camisa dele depois do gol, que depois virou cartão amarelo. Por causa do Romário, ele começou a usar aquilo ali, a partir dali tinha cartão amarelo. Pra finalizar, cara, você é um cara viajado, foram quantos países até agora? Foram 68. 68. A pergunta geralmente é pro cara que não viaja tanto, né? Mas assim, qual lugar do mundo você gostaria de ir que você não foi ainda e por quê? Tem vários lugares ainda pra ir. Eu acho que o principal é que eu devo ir ano que vem na Islândia. Reykjavik, lá com os vulcões lá. Vendo a... Tá caro não, sabia? Ir pra lá? Não tá caro. Por exemplo, nos Estados Unidos tem acho que a Iceland Air. Você paga um voo normalzinho pra Europa de 400, 500 dólares, você tem uma semana grátis na Islândia. É um voo pra qualquer lugar da Europa. Você quer ir pra Paris, quer ir pra Düsseldorf, pra Milão, você para na Islândia, fica uma semana lá e segue o teu rumo. Lá as coisas são bem caras, assim, mas eu acho que... É caro. Eu fiquei sabendo que é caro. Mas vendo as fotos parece um lugar surreal. Eu não gosto muito de natureza, sabia? Então, pra mim, eu não tenho muita vontade de ir pra Islândia, não. Mas, tipo, um lugar realmente que parece ser interessante pra cá. Os geysers, os negócios. Fora alguns lugares, Japão e China. Japão eu sempre guardo pra ir no Mundial com o Flamengo. Mano. Mas não sei se esse dia vai chegar. E se chegar, vai ser em Abu Dhabi. Ano que vem é Abu Dhabi. Ano que vem é Abu Dhabi. Ano que vem é Abu Dhabi. Mas o Flamengo... E vai pra Libertadores, pode crer. Então vamos ver, assim, então se... Com o Marcelo Cirino não chega não, cara. Marcelo Cirino, Pará, Márcio Araújo. Porra, mano, obrigado pelo teu tempo. Pô, agora vamos lá, dar uma de escritor aí. Se vende aí, vende teu livro aí, caraca. Pô, até é difícil que eu não tenho esse perfil de escritor.
Mas Não, para tudo. A coisa mais difícil, pelo menos pra mim, na minha profissão, é vender meu próprio livro. Eu consigo vender você, vender o outro livro, vender o Udemy, vender o e-book, mas eu tenho um bloqueio muito grande pra dizer, olha só, leia meu livro, vender meu livro. Por isso que eu tô te botando no spot aqui. Vende teu livro, caralho. Então, esse livro da Arábia é bem interessante porque é sobre um país que as pessoas não conhecem. Então vai aprender muito sobre a cultura local, ouvir algumas histórias que eu contei aqui e outras também até difíceis de acreditar. Também tem muito sobre o Oriente Médio, alguns países lá em volta e algumas lições também que eu aprendi durante esse mestrado e na minha vida profissional também. Então tá aí. O livro é Arábia, do Rafael Coelho. Valeu, Rafael. Obrigado, Rafael. Porra, Valeu pelo tempo aqui, tu trabalha pra caraca, tu sentou aqui comigo, tamo junto. Então é isso aí, galera. O livro é Arábia, a incrível história de um brasileiro no Oriente Médio. No Kindle Unlimited, e-book, o link tá aqui e tamo junto. Grande abraço.